Você já parou para pensar como somos capazes de atrair aquilo que desejamos para as nossas vidas? Quando. De novo, eu estou tentando olhar para a câmera. Você já parou para pensar em como somos capazes de atrair aquilo que mais desejamos para as nossas vidas? Quando nossos pensamentos e sentimentos estão alinhados com os nossos sonhos, criamos um campo magnético poderoso que nos conecta com as oportunidades e experiências positivas. Hoje vamos explorar essa ideia fascinante com a mentora magnetista Edilvane. Ela tem transformado a vida de muitas pessoas, ajudando-as a sintonizar suas energias com seus maiores desejos. Seja muito bem-vinda, Edilvane. E eu sou suspeita para falar e vou abrir meu coração aqui já no início do episódio, porque eu já fiz algumas ativações com a Ed e realmente transformou a minha vida assim, num nível que é difícil de explicar. Então, abram seus corações para começar esse episódio, porque realmente, assim, é de grande contribuição para o mundo ser humano como a Ed, e eu estou muito contente que ela está aqui conosco, tanto eu quanto a Vicky. E a primeira pergunta, Ed, é: como o magnetismo pessoal pode ser uma chave para a gente realizar os nossos sonhos? Ai, meu Deus, que linda! Bom, em primeiro lugar, eu preciso retribuir, né? Tantos elogios, meu Deus do céu. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar retornando no podcast, né? Nossa, eu fiquei tão honrada de ser convidada novamente para participar aqui com vocês, que são mulheres que eu amo, que eu admiro tanto. A Stephanie, já falei para ela, meu fractal de alma, minha irmã estelar, sei lá de quantas encarnações. E a Vicky é uma fadinha querida, uma linda, que eu também já tive o prazer de magnetizar mais de uma vez. Então, eu estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui. E queria dizer que recebo, né, os elogios de transformar a vida das pessoas, mas eu só queria ressaltar que eu não faço nada, que eu sou só canal, né, me coloco à disposição para que o todo trabalhe, e às vezes ele gosta de trabalhar através de mim, e as pessoas gostam da minha energia, e aí é isso que funciona, tá? Mas então, respondendo a tua pergunta, como vocês sabem, eu tenho formação aprofundada numa técnica energética chamada magnetismo, que trabalha a movimentação da energia no corpo. Mas hoje, o que eu queria trazer aqui para a audiência do podcast é o que eu considero de mais atual quando a gente fala em lei da atração. É uma técnica que não tem nome, pelo menos que eu saiba, mas que na minha aplicação eu chamo de mentalidade magnética, porque aí eu dou a minha pitada do magnetismo junto e das outras técnicas que eu aplico, e aí fica aquela coisa única, né? O meu método, digamos assim. Nada de novo no horizonte, né? Essa ferramenta nada mais é do que a utilização da mente de uma forma magnética. Ou seja, o magnetismo pessoal não depende de nada que não sejam as próprias crenças que eu trago na minha consciência, que geram a manifestação na matéria. Então, a ideia principal é a seguinte: a minha consciência, a minha centelha divina, meu eu superior escolhe, consciente, mas na grande maioria das vezes, inconscientemente, uma crença, digamos assim, que nós chamamos de causa. E essa causa, invariavelmente, vai gerar um efeito, que é o que se manifesta no que nós chamamos de mundo material. Que interessante. Ah!
Que interessante, só uma pausa antes de a Vicky fazer a próxima pergunta. Eu achei interessante porque isso me lembra muito o que Hermes Trismegisto nos trouxe quando a gente pega aquela prática de, ou integra a verdade de o todo é mente. Então, a força dessa técnica, né? Quando a gente começa a perceber que o todo nos entrega e a gente consegue receber na nossa mente e trazer isso para o mundo. Então, realmente, isso é uma verdade que me atravessou agora, porque realmente confirma as minhas crenças. Nossa, grande sábio Hermes Trismegisto, que preciso honrar nesse episódio, já que a nossa energia verdadeiramente sabemos nos bastidores que se alinha com ele, que foi Tote, no Foi. Egito. Uhum. Então, lindo. Nossa, muito sincrônico você trazer essa informação, eu não lembrava disso. E essa técnica tem tudo a ver com as leis herméticas, né? Principalmente a que você falou, a primeira do mentalismo, né? O universo é mental, mas também outras duas, né? Que é a lei da causa e efeito, né? Como eu acabei de falar, e depois a gente vai falar um pouquinho mais no podcast, e também a lei da correspondência, porque assim como é dentro, é fora, como é em cima, é embaixo, como é na minha mente, é na minha realidade. Nossa, tu sabe que tem dois pontos que me chamaram a atenção, já que vocês estão puxando bastante essa questão da espiritualidade também. O quanto a gente tem muitas criações mentais, mas eu acho que é importante trazer aqui, pessoal, que justamente elas não se manifestam instantaneamente, porque a nossa matéria é muito densa. Então, o quanto a gente precisa de persistência e uma investigação, eu diria, com relação às nossas emoções e às nossas crenças negativas que também impedem essas materializações. Eu estava conversando com a Edi no Instagram, que coincidiu também de eu ter visto nessa última semana uma série que é incrível, fica aqui a recomendação, que é Dark Matter, Matéria Escura, que é exatamente isso. Quando eles iam atravessar uma porta, eles precisavam se atentar às emoções deles, inclusive do subconsciente, para materializar a realidade que eles desejavam quando eles abrissem a porta. Então, o quanto a gente precisa estar atento às nossas crenças negativas também, né? E eu queria que tu nos trouxesse como esse processo de pensamentos e emoções e toda essa parte que acaba não sendo muitas vezes tão positiva e muitas pessoas não falam tanto sobre, podem influenciar negativamente também uma criação do que a gente realmente deseja, né? Na verdade, pode não, influencia, né? 115, você fala 115% de certeza, porque a gente cria a nossa realidade. Então, tudo que está acontecendo hoje no meu mundo é algo que eu aceitei como verdade antes na minha mente. Só que, como nós normalmente não estamos presentes para isso, a gente começa a ver as coisas se manifestarem na matéria e começa a aceitar que o que nós entendemos como real, que na verdade já é um efeito, é que tá, a gente inverte, entendeu? A gente pensa uma coisa inconsciente, cria uma situação indesejada na matéria, só que a gente começa a entender aquele efeito como causa. E aí a gente começa a reagir com base naquilo que foi criado, e aí vira uma bola de neve, e por isso que as situações elas se alongam no tempo, né? De uma doença, de uma situação financeira, de uma, enfim, de uma depressão, aí você pode colocar milhares de coisas. Porque, e se a pessoa está consciente de que ela cria aquilo, ela pode mudar a crença e mudar o efeito, mudar a realidade. Só que para isso, ela tem que estar presente. É muito interessante porque ouvindo vocês duas e a fala da Vicky, né, sobre essa questão de que a matéria é densa, me lembra muito o princípio da física quântica, da mecânica quântica, que é a desaceleração da matéria. E quando a gente começa a compreender, gente, olha que rico que a Ed trouxe sobre o pensamento e esse alinhamento com o nosso eu superior, com a nossa mente cósmica, com a consciência e a presença.
Porque a verdade é que a gente está criando o tempo todo, né? Mesmo quando a gente não deseja aquele efeito na matéria. Mas a nossa grande bênção também, e da minha perspectiva, é o trunfo que a gente tem para se corrigir quando a gente está inconsciente. Porque é claro que quando a gente treina o estado de presença, a gente consegue evoluir ou a gente consegue fluir nesse rio da consciência mais fácil. Mas no início de um processo, entendendo que todos nós estamos nos desenvolvendo, a gente tem o trunfo de desfazer a crença antes que ela venha para a matéria. Isso é um exemplo como uma doença. Porque hoje, da minha perspectiva, eu já consigo sentir quando eu vou ficar doente. O meu corpo me avisa, ó, se tu continuar com esse comportamento, sou muito intensa, gente, nas coisas que eu faço, tudo muito, muita energia. Então eu já sei, eu vou ficar doente. Espera, eu vou desacelerar e aí a gente não desdobra. Mas a presença é necessária. E outra coisa que me veio a partir dessa perspectiva é como, Ed, que a gente consegue, por exemplo, superar esses bloqueios internos que afetam o nosso campo magnético, ou seja, que fazem com que a gente talvez não consiga manifestar ou não consiga atrair a realidade que a gente deseja. Como a gente identifica e como a gente transcende. Quando a gente fala em mentalidade magnética, digamos assim, que é esse conceito que eu estou trazendo aqui, basicamente não é que existam bloqueios, porque, como vocês bem sabem, né, meus queridos que estudam lei da atração, o universo sempre diz sim para as crenças que eu carrego comigo. Então, que bloqueio que existe? Não existe nenhum bloqueio, só existe sempre, todas as vezes, o sim. O que pode acontecer é que alguns ajustes precisam ser feitos, da mesma maneira que você trouxe ali. Comecei a ficar doente, comecei a ver que não está manifestando algo do jeito que eu quero, a gente vai e ajusta. Eu observo como está a minha vida, eu analiso os aspectos que não estão como eu gostaria, e ali pode ter o que as pessoas chamam de bloqueio, mas na verdade não é exatamente uma trava, um bloqueio, é uma crença que eu tenho, muito provavelmente inconsciente, que causa aquele efeito não desejado. E como que a gente supera isso? Simplesmente mudando a crença, mudando a causa, para que gere, então, a nova crença, os efeitos que eu desejo. Por exemplo, essa semana eu atendi uma mentorada que tem problema com o peso dela, ela se acha gordinha, e ela estava me relatando que as mulheres da família todas são acima do peso, especialmente todas elas têm bastante gordura na barriga e na papada. Então, ela me relatou assim um padrão de mulheres na família que manifestavam aquilo. E aí ela estava entendendo que o bloqueio, a trava dela, era aquela questão transgeracional familiar de peso. Aí a gente começou, claro, tem isso também, né? Se você aceita que sim, mas quando ela começou a falar sobre aquilo, ela soltou assim, falando várias frases, pá, 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 de repente ela soltou um, porque eu acho que pessoas magras não são saudáveis. Olha só, uma crença marota escondida lá no subconsciente, que ela até então não tinha consciência. Ela pode simplesmente mudar essa crença e dizer: não, pessoas magras são saudáveis. Se eu emagrecer, eu vou ficar mais saudável. Eu já sou magra e saudável. E aí vai mudando a crença, entendeu? Às vezes o bloqueio talvez esteja inconsciente, mas se você vai na raiz, muda a crença, você já muda a sua realidade. Interessante, Ed. Esse exemplo é um exemplo que eu gostaria de falar sobre a troca de crença, o quanto é real o que tu está falando, porque foi um processo que eu passei, tá? Eu tinha
talvez 12 quilos a mais do que eu tenho antes, e eu tava sempre fazendo dieta, porque eu comecei a modelar muito cedo. E então, com 14 anos, já vinha a programação de eu tenho que ser muito magra, e aí veio também o aspecto da rigidez, que se reforçou nas minhas crenças e tudo mais. Então, eu tava sempre brigando na balança. Então, eu fazia uma dieta super restritiva, chegava no resultado, perdi o resultado, porque a crença não era fixa. E aí, entrando em contato com a Ayurveda, me observando mais e realmente soltando essas crenças, o que a Ed está falando é 100% verdade, porque é o que eu vivo hoje. Eu não consigo mais, por exemplo, comer e me culpar, porque a gente programa. Então, é, por exemplo, assim, eu comi aqui. Metabolismo, vamos lá, a gente bebe mais água, a gente toma vitamina, a gente vai na academia e não gera aquela culpa. E a partir disso, por exemplo, quando eu estou comendo mais, eu observo, engordei 1 ou 2 quilos, subi na balança, eu programo 1 ou 2 quilos descer, gente. 5 dias eu já tô, é natural, e não é um milagre. Não, é óbvio que eu vou comer menos, que eu vou comer mais frutas, talvez mais vegetais do que coisas pesadas, mas é a crença. E a gente começa a agir a partir daí. Porque se a crença está forte, o teu sistema automaticamente ele vai criando as causas para os efeitos. Então, gente, 100% real o que ela está falando, porque eu vivi essa luta durante muitos anos e hoje o quanto isso se torna leve. E eu digo assim, questão de talvez semanas, tá? Que eu observei isso, né? Digamos, nos últimos tempos. Eu comecei com a Ayurveda, mas eu observei que nas últimas semanas, assim, até tive um encontro com a Ed que eu ficava me restringindo. Eu pensei assim, deixa eu soltar isso aqui pra ver o que vai acontecer. E aí eu voltei, talvez, sei lá, tem umas 2 semanas eu fiz esse teste 100% real. Tu soltou e tu confiou, é impressionante, porque aquilo vai desdobrando. E aí, tu pode fazer inconsciente ou tu pode fazer consciente. Eu acho que um exemplo muito bom, pessoal, é muito a questão quando falam de doenças cardíacas. Eu lembro direitinho quando eu descobri isso, porque me chamou muita atenção. Todo mundo agora fala que é genético, e já foi comprovado cientificamente que não é genético, que são os hábitos da família que são repassados, e aí a pessoa, nossa, tem problema de coração porque é genético. Não, tem muitos que tu tem por mau hábito mesmo, porque daí é aquela família que tem hábitos alimentares muito ruins, que é sedentária. Então, o quanto até essa questão que tu falou da papada, mas com todo respeito à tua cliente, mas com relação à alimentação, como é a alimentação dessa família, muito mais do que, nossa, um padrão familiar, entendeu? Então, o quanto a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das crenças. O filme Divertidamente 2, estou cinéfila hoje, mostra muito direitinho isso das crenças, e uma base bem interessante disso é que são as emoções, né? Porque a gente acaba tendo essas crenças negativas porque elas são impulsionadas por sentimentos negativos da recepção que a gente tem do que a gente escuta por aí. Porque a Dani, uma outra que a gente entrevistou, que é muito amada, ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, da visão do óculos que a gente coloca quando vê alguma coisa. Porque para mim pode ser uma coisa extremamente ofensiva, eu tenho uma emoção muito negativa e acabo criando uma crença muito negativa ao redor de uma situação X. A Edi, por exemplo, tem uma crença super positiva da mesma situação e aquilo não impacta tanto ela, né? Então, o quanto também essa questão das emoções, né, dentro desse processo, eu sempre pego muito isso das emoções, porque eu realmente acredito o quanto é importante, né? Mas agora, então, vamos falar de uma coisa, né, mais leve, mas como elevar? Porque eu realmente acredito que no dia a dia, falo por mim, tá? Uma pessoa aqui que me considero estudada, até falei para a Edi que eu tenho que botar mais em prática o que eu falo às vezes, mas que é muita questão assim, no trabalho, situações muito desafiadoras mesmo, em relacionamentos, e ainda assim ser uma pessoa que consiga manter isso, sabe? Como que tu vê isso, Edico? Que dica que tu daria, assim, para uma pessoa que está numa situação muito desafiadora, tá ouvindo esse episódio e pensa, putz, tá, legal que elas estão falando de mentalidade, mas como se fosse fácil ficar feliz por aí, criando coisas positivas? Como se fosse fácil. É fácil. Aceita que é fácil. A gente, eu fico até, às vezes, até meio sem graça, porque quando eu explico essa técnica para as pessoas falam, mas gente, mas isso é ridículo. Como pode ser fácil assim?
E principalmente os homens, eles adoram quando eu ensino isso para eles, porque tipo assim, tá, é só pensar, eu, sim, é só pensar, sabe? E assim, eu não vou entrar muito nesse aspecto agora, porque é uma coisa um pouquinho mais aprofundada. Mas a causa, a explicação mais científica, digamos assim, para isso, científica barra espiritual, porque quem está ouvindo aqui pode ser que ache que é uma viagem, né? Se eu for considerar, só existe a minha, no meu mundo, só existe a minha consciência, que eu chamo de o observador. Então, eu e tudo que se manifesta ao meu redor é uma simulação que eu criei na minha mente. As outras pessoas têm suas próprias consciências, os seus observadores, e aí se criam incontáveis, infinitas realidades paralelas que se cruzam. Mas no meu mundo, no meu universo particular, tudo sou eu. Então, se eu tenho a pessoa lá no meu trabalho que me tira do sério, sou eu. Fora é um espelho do que eu tenho dentro. Então, por que que eu estou criando aquela situação? E eu posso colocar como uma crença que as minhas emoções não oscilam tanto assim. Acho que assim, colocar que as emoções não oscilam de jeito nenhum, isso pode ser uma crença minha, tá? Mas, enfim, como ser humano, como canceriana, eu gosto de emoções, então assim, não acho que na minha visão seja saudável a gente colocar que não oscila as emoções de jeito nenhum. Mas eu coloco na minha identidade que eu tenho baixa oscilação de emoções. E isso, para mim, é muito benéfico, porque eu acho que mesmo assim, esses mestres que ensinam meditação e tudo mais, o que que a gente sempre busca, né? É voltar para o meio, né? A virtude está no meio. Então, não me parece que seja assim muito, sei lá, até mentalmente saudável a pessoa oscilar tanto, né? Ficar eufórica, muito feliz e muito triste, muito desabada. Então, quanto mais próximos do centro a gente está, nem tão eufórico e nem tão triste, tão depressivo, eu acho que é é paz, sabe? É paz mental. Mas como não ser uma repressão também, Edi? Porque eu sempre fico me questionando assim, de verdade mesmo, tá? Eu tenho que estar pensando aqui positivo para justamente co-criar algo bacana. Mas se eu tenho uma situação que está me incomodando, que eu não estou me sentindo bem, qual seria essa diferença também? Me dá um exemplo, vamos tentar fazer na prática aqui. O que se poderia ser feito? Tá. Por exemplo, passei por uma situação de desrespeito dentro de um relacionamento, tá? Não me senti confortável. Aí vem muito a questão da espiritualidade, né? Ai, que eu tenho que ser legal, que eu não posso sair xingando, né? Que eu tenho que ser uma pessoa bacana também. E só que aquilo tá me queimando por dentro. Eu queria dizer que a pessoa que ela se exploda em mil pedaços, entendeu? Então eu penso, não, isso não é elevado. Então, como que sabe, só que daí eu tô criando também um ambiente de mais briga, e aí eu acabo nessa confusão interna, entendeu? E aí eu te pergunto, de coração mesmo, assim, porque já teve outras situações, e eu vejo que eu converso muito com meu irmão sobre isso, que muitas pessoas que são desse caminho da espiritualidade acabam, a minha terapeuta já me falou isso, se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo. Vitória, tu pode sentir raiva, sabe? Eu não acho saudável reprimir também o sentimento. Claro que não, nós somos humanos, e sendo bem sincera, e até fazendo uma confissão aqui, eu sou uma pessoa que, bom, eu já estou aqui colocando crença, né? Estou me definindo, tá? Mas então eu vou dizer que eu era, pelo menos até então, né, uma pessoa que tinha muita dificuldade em manifestar raiva. Eu normalmente colocava isso para dentro, em algum lugar dentro de mim, então não é um sentimento com o qual eu tinha muita afinidade, tá? Mas, logicamente, acontecem coisas que nós ficamos tristes, né, que nós ficamos indignados, isso é normal, é do ser humano, é claro que sim. O que que
eu penso, tá? E isso pode ser muito polêmico, mas o que eu quero trazer aqui para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente no podcast, tá? E aí eu falo isso com o coração muito aberto e também me coloco no lugar de quem ainda não está aberto para receber esse entendimento. E tá tudo bem. Eu não quero convencer ninguém aqui a pensar nada, tá? Eu só estou dando um ponto de vista e aí cada um sente dentro de si como que isso chega. Meu entendimento, e baseado em tudo isso que eu ensino aqui, é que nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Nós escolhemos absolutamente tudo que nos acontece. Então, aquela pessoa, ela está te entregando um presente. De alguma forma, você escolheu passar por aquilo. Provavelmente inconscientemente e com base numa crença não muito interessante que você tem na sua consciência. Mas foi uma escolha sua, por mais que tenha sido inconsciente. Eu posso dar um exemplo, tá? Bem pessoal e bem íntimo, mas é que eu não tenho como falar da vida de outras pessoas, eu posso falar da minha. Eu tive um namorado uma vez que depois que eu terminei com ele, eu fiquei, assim, meio triste. "Ai, será que não dava para tentar de novo? Eu gosto tanto dele, a gente se dá tão bem", mas tinham muitas questõezinhas, assim, no relacionamento, não estava fluindo, não estava indo para frente, e eu terminei com ele e no dia seguinte eu estava naquela, assim, "Ai", da dúvida: "Será que fiz certo?". E aí, no dia seguinte que eu terminei com ele, uma amiga minha me falou que tinha encontrado ele num forró e quando estava namorando comigo, se não me avisou, sei lá o que ele estava fazendo, dançando com outros, não sei lá. E, gente, eu fiquei, obviamente, indignada, pensei: "Como que a pessoa teve coragem de fazer isso comigo?", né. Nossa, jamais imaginei, tipo, me sentia enganada, a última das criaturas. Só que depois eu entendi que se eu não tivesse descoberto algo assim nele, talvez eu tentasse insistir de novo no relacionamento, sabe. Talvez eu ficasse sempre com aquele pensamento: "Como teria sido se". Então eu recebi daquela situação que me deixou possessa, indignada na hora, como: "Ai, ainda bem que foi assim, porque agora eu não quero mais olhar na cara da criatura". Pode chegar ajoelhado com o anel de diamante na minha frente que não tem mais, mentiu para mim, já era. Então é um exemplo bobo, mas, para exemplificar que tudo que acontece é porque a gente cria de alguma forma. A minha alma já não queria mais aquele relacionamento. E aí se manifestou na matéria, aquilo que já estava impregnado no meu subconsciente. Então, só para trazer uma resposta nesse sentido, a compreensão de que aquilo foi uma criação sua. E não é para deixar ninguém culpado porque passou por alguma situação muito desfavorável. Não é a culpa, o espaço que eu quero colocar aqui, é a responsabilidade e a consciência. E quando a gente está mais consciente ainda, faz um exercício muito mais profundo, a gente vai ver que teve um ganho secundário naquilo. A gente sempre tem um ganho secundário naquilo. O ser humano é muito louco. A gente cria umas coisinhas muito interessantes na nossa realidade, mas a gente sempre tem um ganho secundário naquilo. Então, sei que é uma coisa muito polêmica que eu vou dizer aqui, mas muito provavelmente, se você for a fundo e analisar por que aquilo aconteceu com você, você jamais teria nada para perdoar alguém, porque a pessoa fez aquilo porque você escolheu. E mais do que isso, você deveria agradecer aquela pessoa, porque ela te entregou exatamente o que você pediu. E é muito lindo isso, Ed. Tu estava falando, eu estava realmente me emocionando, porque eu acessei isso num grupo de meditação.
que eu fui recentemente. E eu lembro de ter tido uma experiência que eu fui entrando em mim, eu fui parar no útero da minha mãe. E o que me foi dito foi justamente isso. E é uma crença que hoje eu compreendo. Ela é tão ela é tão simples que ela é complexa, né? Que é lógico que quando nós estamos durante a nossa vida nesta dimensão e com essa aceleração, talvez fora do estado de presença, a gente deixa essas coisas passarem. Mas eu recebo assim de todo o coração, porque essa lição realmente não tem nada a ser perdoado, nada. Porque se a gente cria 100% da nossa realidade, não tem vítima, não tem algoz e não tem salvador. Qual a sua responsabilidade sobre a desordem que você se queixa? E eu tô falando isso para mim mesma também, porque isso ressoou muito com o que o meu coração me diz, então é 100% verdade. E senti de falar também uma coisa que é a seguinte, às vezes, para a gente chegar no nosso destino, que na verdade é o nosso próprio desenvolvimento, não tem chegada. Mas para que a gente continue a jornada, existe o caminho do amor e existe o caminho da dor. E durante muito tempo, inclusive antes de eu encontrar a Ed nessa existência, eu escolhi muitas vezes o caminho da dor, o caminho da resistência. E quando a gente inverte isso, hoje tive uma conversa com ela, olha só, até acendeu os fogos de artifício sobre isso, é a gente soltar o caminho da dor. Eu falei antes, não, porque eu sou muito intenção, uma escolha também. E aqui vem a lei do pêndulo, né? Se a gente parar para pensar, que nem minha avó dizia, quem ri muito depois chora. E aí a gente sentir as emoções, mas no estado de presença, a gente tentar ressignificar ou acessar a informação por trás daquela emoção, mas com menos intensidade. E aqui, de novo, eu tô falando para mim. E é lindo isso, porque eu acho que esse é o caminho da rendição. Então, é de gratidão pela tua presença, que realmente foi incrível. Foi assim, a voz de Deus, como tu falou, né? A voz do todo através de ti foram muitas lições. E eu gostaria de saber se a gente poderia encerrar com uma prática, encerrar com algum movimento para que a gente possa, né, em estado de rendição, abrir os nossos corações e manifestarmos a vida que a gente deseja. Ai, que linda, gratidão, Stephanie. E eu quero também deixar claro que quando eu falo aqui, eu não sou ainda. Não, vou colocar, eu vou dizer assim, eu não sou uma pessoa perfeita, iluminada. Eu vou dizer, se eu aceitar que eu já sou iluminada, eu sou e pronto. Não tem nada para curar, não tem nada para evoluir. A gente veio só para experienciar e se divertir, né, no caminho da leveza e do amor. Mas o que que eu vou propor, então, aqui, para quem está assistindo aqui o podcast, está ouvindo, é o seguinte: muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer, né? Você pode, sim, colocar a crença de que você sabe o que quer, é uma crença muito boa, inclusive, para se colocar. Mas tem algumas pessoas que gostam de visualizar, de sentir. Então, eu vou fazer uma prática agora, rapidinha, mas para convidar você que está ouvindo a parar um minuto. Eu não sei se você já fez isso na sua vida em algum momento. Será que você sabe o que você quer mesmo? Né? Então, vamos nos conectar com a nossa essência, com a nossa centelha divina, com a nossa consciência e entender o que a gente realmente quer. Então, eu vou convidar agora quem está aí a fechar seus olhos. Fica numa posição confortável, ou numa cadeira, ou deita, se preferir. Pode fazer esse exercício depois, sem a minha voz, no banho, ou antes de dormir, como sentir. Não tem certo, não tem errado. Então, você fecha os seus olhos, respira fundo,
Deixa sair, deixa soltar. Sentir de movimentar o corpo, pescoço, solta. E nesse momento, eu vou te convidar para você colocar uma tela em branco na sua mente. Nesse momento, eu te convido a esquecer quem você é, tudo que você já viveu até aqui, o que você já aprendeu, quem é sua família, quem são seus amigos, o seu relacionamento. Esquece tudo. Título, diploma. É como se você estivesse renascendo. Reset na vida. Começa do zero. O que você escolheria? Não existe nenhuma limitação financeira, de território, de pessoas. Nada, nada, nada te limita. O que você escolhe? Qual é a vida que você quer viver? Você quer trabalhar ou não quer trabalhar? Como você quer viver? O que faz o seu coração vibrar? Você gosta de ajudar as pessoas? Como você gostaria de ajudá-las? Onde você gostaria de morar? Ou você não gostaria de ter um lugar fixo, gostaria de viver viajando pelo mundo? Como seria o seu corpo? Como você se veste? Tem alguém que você gostaria que compartilhasse essa vida com você? Você teria um carro ou não? Que carro seria esse? O que você estudaria? Você faria algum exercício físico? O que é divertido para você? Você tocaria algum instrumento? Teria alguma nova habilidade? Aprenderia a cozinhar, a dançar, fazer alguma arte marcial, jogar futebol? Não existe limitação. O que faz a sua alma vibrar? O que te traz satisfação, entusiasmo? Hoje, não no futuro, não a vida que você quer daqui a 20 anos, hoje. O que você quer viver hoje? Sente isso. Aceite que já é real, que já é agora, que você já tem tudo isso, que você já vive assim, que você já é assim. E isso é a manifestação do que a sua alma é, não do que as outras pessoas falam de você, não como você acha que tem que se apresentar no mundo, é como você realmente é, na sua essência. Aceite como verdade, como feito, que isso já existe agora. Quando a gente coloca um pensamento no mundo de que aquela realidade já existe, imediatamente em alguma realidade paralela, aquilo se manifesta instantaneamente. E o seu único trabalho, o seu único dever é escolher no que você acredita. Acredite como real.
já feito, já realizado, agora. Tudo que você viu nessa visualização, aceita como real, que já aconteceu, já é seu. Se você preferir, saindo dessa visualização, você pode escrever tudo isso num papel, ou no computador, ou num bloco de notas, mas sempre lembrando, escreva no agora, escreva no presente. Aceite que já está feito, já é real. Viva hoje a vida que você quer. Se permita. Respira fundo e quando sentir, vai voltando e recebendo a sua nova realidade. Gratidão, Edi. Gratidão.